Oi, teste. Raquel, entra aí, vê se tá saindo música. Entra aí, já iniciei. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo. Boa noite a todos. Quem puder ir chegando e conferindo o áudio se tá ok, tá tudo bacaninha. Eu agradeço para que a gente possa começar o nosso estudo da noite de hoje. Vamos aguardar uns 2 minutinhos ou 1 minutinho até que alguém confira o áudio para mim, por favor. Ok, então vamos prosseguir.
Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui reunidos. Eu sou o Thiago Campos, tarefeiro da Fraternidade Irmão Glaucus, e a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, estamos aqui para fazer mais um estudo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos para a nossa oração. Agradecer ao Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, aos mentores dessa casa de luz que nos concede essa oportunidade de estudo. Muito obrigado por essa dádiva e que possamos aplicar todo o ensinamento do nosso mestre e orientador Kardec nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Que Deus abençoe a todas as pessoas que assistirem essa live, essa transmissão, e que esse estudo possa auxiliá-las de alguma maneira. Obrigado, Senhor. Obrigado aos mentores que nos amparam e nos auxilia sempre, e esteja sempre conosco. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje nós iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8, os falsos profetas, a convite da nossa querida Fraternidade Jesus Amigo, que nos convidou para falarmos deste tema. Vamos nos organizar aqui direitinho para isso aí. Então vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos aos recadinhos da Fraternidade. O horário diário das lives: às 9 da manhã, estudo do livro Fonte Viva. Às 8 da noite, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O atendimento fraterno está disponível por meio virtual pelo Facebook ou Instagram. E o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, está sendo realizado de forma virtual todas as quintas-feiras às 7h30. Vagas, aconselho bastante a fazer esse estudo. É primordial para que nós consigamos alavancar e entender cada vez mais o estudo de Kardec, desse codificador que conseguiu trazer para a gente muita clareza e muito raciocínio. Então vale a pena. Quem tiver a quinta disponível aí, não vai perder nada. Vale muito a pena, gente. Então, nós vamos começar o nosso tema, que ele se encontra em Marcos, mas nós pegamos a passagem que está em Mateus, capítulo 24, versículo 23 e 24. Está escrito: Então, se alguém vos disser, Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os propósitos escolhidos. Para iniciar o nosso estudo, a gente vai conceituar o significado de profeta. Palavra originária do grego que significa aquele que proclama, aquele que prediz o futuro por inspiração divina, pessoa que faz previsões em relação ao futuro. Isso a gente encontra no nosso dicionário da língua portuguesa, são essas definições que nós temos sobre os profetas. Mas nós temos uma definição também muito interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio capítulo 21, item 4. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. O que Kardec nos trouxe nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Que o profeta é aquele enviado por Deus com a missão de instruir e revelar as coisas ocultas. Então, não é aquele significado anterior que nós vimos,
daquele profeta que prediz o futuro, que vislumbra o futuro. Não. Kardec nos aproxima, dá um conceito mais racional do profeta, daquele indivíduo enviado por Deus, e nos traz essa capacidade de instrução, de revelar as coisas ocultas. E ele ainda fala, ó, sem fazer predições, sem prever o futuro. Então, essa é o significado que Kardec nos traz no Evangelho sobre os profetas. Então, nós vamos começar a leitura do nosso estudo. O item 8. O item 8 ele começa: se vos disserem, Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas de figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos diz o Cristo: conhece a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode porvir de fonte má. Beleza, essa é a nossa base da noite de hoje. Como nós iremos refletir sobre essa mensagem. Começando com essa: não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece a árvore pelo fruto. Quando lemos essa parte do Cristo, quando ele diz: conhece a árvore pelo fruto, como a gente pensa assim, profeta? O que isso tem em relação ao profeta, aquele enviado de Deus? Qual que é a relação que ele faz sobre esse profeta? Qual que é a relação da árvore que dá bons frutos ou a árvore que dá maus frutos com o profeta? Então a gente tem que refletir nessa ideia que Kardec propõe. Na verdade não é Kardec, é o Luiz, se eu não me engano. Ele que faz esse conceito. Vou conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. É o espírito denominado Luiz. Psicografou essa mensagem em 1800. Psicografou, ele editou em 1861, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos refletir um pouco sobre essa ideia da árvore com os profetas. Quem são os falsos profetas da atualidade? Percebamos que Jesus disse isso há 2000 anos. Kardec aproximou essa frase de Jesus há 1000 anos e poucos atrás. Então, quem são profetas? E qual a relação que nós podemos fazer dos profetas com a árvore que dá bons frutos e com a árvore que dá maus frutos? Então, nós trouxemos aqui um conceito que está na introdução do Livro dos Espíritos sobre a doutrina espírita. Então, Kardec colocou na introdução assim: com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, pretende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Esse trecho nós retiramos do Livro dos Espíritos. O que Kardec quis dizer com filosofia espiritualista? A filosofia espiritualista ela tende a questionar a realidade. Então, o que Kardec nos quis dizer? Que essa filosofia espiritualista ela vai aproximar a fé da racionalidade. Então, quando nós estamos questionando esse falso profeta, nós estamos seguindo a instrução de Kardec, que é fazer esse questionamento.
A base da doutrina espírita é um livro dos espíritos. E qual que é o conteúdo do livro dos espíritos? É um livro de perguntas e respostas. Então a gente tem que se questionar. A gente tem que fazer essas perguntas. Quem são os profetas da atualidade? Quem são esses falsos profetas da atualidade? E qual que é a relação da árvore boa com os frutos? A gente tem que fazer essas perguntas para que a gente busque essas respostas na vasta literatura espírita, para que a gente consiga racionalizar a nossa fé. Vamos seguir. Espiritismo não é uma religião, é sobretudo uma filosofia de vida que traz sentido à existência humana, incentivando seus adeptos ao raciocínio e à superação moral. Não sei se vocês tiverem a oportunidade, agora como nós estamos nesse momento pandêmico, busquem um vídeo da Anete Guimarães e ela fala sobre isso. O espírita é uma filosofia de vida, não apenas uma religião. Porque nós não baseamos em um dogma, tanto que nós temos vários pontos de referência. A gente tem Kardec, a gente tem Divaldo, a gente tem João Nunes, e entre outros que nos traz a bagagem da literatura, o conhecimento do plano espiritual. E isso é que nós temos que assimilar, esse conteúdo que nós temos a assimilar. Nós temos que trazer para o nosso íntimo e fazer a diferença com ele. Feito essas considerações, nós vamos entrar. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre homens, mas entre os encarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Está lá no capítulo 21, item 7. Então, já começamos a clarear. Quem que são esses espíritos falsos profetas da atualidade? Olha, ele já disse, eles não estão apenas nos encarnados, eles também estão nos desencarnados. E por que eles também estão nos desencarnados? Tá vendo que a gente vai trazendo os conceitos e a gente vai questionando uma forma ou outra, como que funciona? Porque essa é a base da doutrina espírita, é fazer esse questionamento. A gente tem que se questionar, a gente tem que fazer esse raciocínio florir. Então, vamos voltar. Vamos lá. Livro dos Médios. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados. Há-os igualmente em número muito maior entre os espíritos orgulhosos que, sobre a falsa aparência de amor e caridade, temeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Bom, vamos refletir um pouco sobre esses dois trechos que nós acabamos de ler. Se eles estão dizendo que os espíritos, os falsos profetas se encontram entre os desencarnados e nós, espíritas, acreditamos na vida após a morte, o que acontece? Se nós agimos de uma determinada maneira quando estamos desencarnados, quando desencarnarmos, continuaremos com aquela postura, com aquela atitude. Então, se somos orgulhosos quando estamos encarnados, seremos orgulhosos assim que desencarnarmos. Conseguiram entender? O orgulho, ele aparece quando estamos encarnados e aparece quando estamos desencarnados, se não lapidarmos essa aresta. É isso que o Kardec está nos dizendo. Olha, eles se encontram no plano espiritual, porque eles já estiveram no plano terreno. Quem são os falsos profetas? Então nós trouxemos um trecho do livro Levantar e Seguir, biografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Olha a seguinte frase que Emmanuel nos traz. Falso profeta
não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós. Reflitamos. Falsos profetas não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres. Olha que legal. Então, quando nós falamos de falsos profetas, nós sempre relacionamos aqueles que estão sempre na tribuna, aqueles que, usando a argumentação, o poder da eloquência, consegue arrebanhar as pessoas, consegue fazer aqui a cabeça delas. Então a gente sempre alia os falsos profetas, essas pessoas que estão à frente. Então, determinado médio que usou os seus dons de maneira errada, determinado pastor, determinado fulano de tal, ciclano de tal. A gente coloca os profetas como aqueles que têm o entendimento, que conseguem ludibriar as pessoas. E o que Emmanuel está nos dizendo? Ele nos aproxima esses falsos profetas. Não só aquele que está na tribuna, não é só aquele que fala para grande público. É sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina. Opa! Então, não somos apenas aquelas pessoas que estão ali falando, conquistando o apreço das pessoas. São todas as pessoas que se negam a execução da lei divina. Olha como já dá uma clareada sobre esses falsos profetas. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 624, Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podei reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Olha aqui, meus irmãos, meus amigos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Quem são os falsos profetas da atualidade? Já definimos quem são esses profetas enviados por Deus para nos revelar as coisas ocultas. E Emmanuel nos aproxima ele fala que os profetas são aqueles que executam a lei divina. Executam a lei divina. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. E olha essa frase final, que os Espíritos respondem: impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para falar a verdade. Então, esse profeta, ele tem que falar e agir. Reflitamos nos profetas da nossa atualidade. Se nós formos pesquisar, tirando o Pinga Fogo, que era o programa onde o Chico participou, Chico Xavier, nós não temos nenhuma palestra do Chico Xavier. Já pararam para pensar sobre isso? Nós temos a referência de Chico Xavier mais pelas suas obras, mais pelas suas atitudes. É claro que em algumas oportunidades nós temos contato com uma entrevista, com um caso de pessoas que tiveram contato com ele. Mas as atitudes de Chico Xavier, ela nos dá base para ser a nossa referência. Madre Teresa de Calcutá. Nós não temos palestra de Madre Teresa. Nós não temos palestra de Francisco de Assis. Então, são vários espíritos superiores que já estiveram aqui conosco no plano terreno e que agiram. E quando eles falaram alguma coisa, poucas frases, poucas palavras, elas reverberaram
planeta inteiro. Então, quando a espiritualidade nos traz essa resposta, reconhecer por suas palavras, pelos seus atos, isso é um profeta. Isso é um verdadeiro profeta. Então, quando a gente para pensar sobre esses ícones que demonstraram o exercício da caridade, eles pouco falaram, mas fizeram muito. Nos trouxeram uma bagagem de exemplo enorme. Então, esses são os profetas da atualidade. Voltemos ao capítulo do nosso estudo, item 8. Se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Olha que bacana. Agora é que nós podemos tirar essa dúvida dos verdadeiros profetas. Quem são esses profetas? Deixa eu pegar minha colinha. Porque agora você se aproxima. Agora o Espírito Luiz nos trouxe a verdade. Olha, caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia nos corações e em apoio das palavras. Olha que legal. Ele coloca a caridade, o amor, a indulgência, a bondade antes das palavras. Apresentam os atos. Então, esses são os verdadeiros profetas, aqueles que estão alinhados com a lei divina, aqueles que estão perfeitamente alinhados com essa lei divina para executá-la, não apenas falá-la. E eu me coloco nesse quesito dos falsos profetas, porque nós temos que praticar cada vez mais nosso entendimento, ampliar a nossa consciência para executarmos realmente essa lei divina. Emmanuel, mais uma vez, nos traz um trecho sensacional do livro Religião dos Espíritos. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossa imperfeição. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa particularidade. Olha que bacana. Se todos estamos no mesmo nível, todos nós estamos igualmente, ele fala aqui, desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria particularidade. O que ele quer dizer com isso? Que nós ainda não estamos perfeitamente alinhados com a lei divina. Todos nós somos tentados. As nossas imperfeições, nós ainda não estamos alinhados com essa lei divina. No trecho do livro, aconselho a vocês que está nos assistindo que leiam esses livros. Livro pequeno, lições maravilhosas. Então Kardec, Emmanuel diz, e ele está fazendo um comentário referente à questão 624. Acautelai-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie das nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com isca de ouro, e nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma coisa ou uma concha de milho. Então, nós não vamos, hoje, cada vez mais, o intelecto da nossa sociedade está ampliando. A moral ainda não acompanha esse ritmo. Quem poderia imaginar que hoje estaríamos falando sobre o Evangelho online?
Hoje vários ícones da referência da doutrina espírita fazem essa comunicação. Mas imagina que todos nós estaríamos em casa e teríamos que ter acesso online para termos contato com a nossa casa máter. O que que nós temos, o que que Emmanuel está nos proporcionando? Que nós realmente ofereçamos algo que possa atrair. Essa oferta, elas têm que estar aliada aos nossos atos. Tem que estar fazer uma congruência a nossa fala com os nossos atos. Continua Emmanuel. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. É que por isso mesmo que sejamos aprendizes do Cristo. Temos a obrigação de executar-lhe o exemplo, parâmetro ideal da nossa conduta. Meus amigos, isso para o espírita se torna uma lei imprescindível, porque nós temos o nosso modelo e guia. Qual modelo e guia oferecido à humanidade? Qual? Jesus. Jesus. E nós, como espíritas, e temos contato com a terceira revelação, a nossa responsabilidade se amplia cada vez mais. Porque Emmanuel já nos diz, já somos aprendizes do Cristo para revelar as coisas ocultas. Quantas pessoas ainda não têm um contato com a doutrina espírita? Não têm um contato com as verdades espíritas? E às vezes as pessoas não vão ter contato realmente, mas com as atitudes do espírita, talvez ela olhar vai chamar a atenção. É isso que Emmanuel está nos mostrando nesse livro, Religião dos Espíritos. Para que a gente demonstre, faça algo. Nós temos que fazer para que isso seja aliado à nossa fala. Outra frase de Emmanuel muito interessante. Esses livros pequeninos que nós estamos mostrando, Religião dos Espíritos, Levantar e Seguir, Taça de Luz, são livros pequenos, poucas páginas. Às vezes a gente perde muito tempo com assistindo a televisão e esses livros a gente traz uma bagagem de conhecimento absurda. Então, olha para você ver a frase que Emmanuel nos traz no livro Taça de Luz. Não nos esqueçamos de que o aprendiz do Evangelho, em fuga dos testemunhos que lhe compete na aplicação com o Senhor, procurando enganar a si mesmo, é de todos falsos profetas, o mais lastimável e o mais infeliz. Quem são os falsos profetas da atualidade? Todo aquele que não segue os ensinamentos de Jesus. Nós. Nós somos os falsos profetas. Nós somos os falsos profetas. E quando você lê esse trecho, os falsos profetas, a gente sempre coloca essas pessoas que conseguem, de certa forma, mudar a ideia, que tem a fala muito bem apurada. Não. Kardec, ou Espírito Luiz, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos aproxima, olha, é aquele enviado de Deus, é aquele que exerce a caridade, a indulgência. E Emmanuel ainda, ele fecha o circo quando ele fala,
na aplicação com o Senhor, procurando enganar a si mesmo. É de todos os falsos profetas o mais lastimável. Aquele aprendiz do Evangelho que foge aos testemunhos. Isso é bacana demais. É muito interessante. Quando nós tivemos a oportunidade de refletir sobre esse tema, espero que isso também possa trazer luz para vocês, ampliar que nós temos a possibilidade de revelar essa dádiva da caridade. Qual que é a verdadeira caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Nós temos essa oportunidade de exercer essa caridade e nós às vezes não praticamos, nós fugimos. Como diz Emmanuel, a fuga dos testemunhos que lhe compete na aplicação com o Senhor, procurando enganar a si mesmo, é de todos os falsos profetas o mais lastimável, o mais infeliz. Nós somos esses falsos profetas. Nós temos o contato com a terceira revelação. Nós temos o nosso modelo e guia. Modelo e guia. E o que esse modelo e guia faz? Nos trouxe o exercício da caridade, a prática da caridade. Que caridade é essa? Benevolência, a indulgência, perdão. Então, nós somos, todos nós, não só os espíritas, mas nós somos os aprendizes do Evangelho, nós temos que seguir essa máxima. E quando a gente não segue, nós somos esses falsos profetas. Nós estamos fugindo, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, essa reflexão que Emmanuel nos traz, ela é profunda. Ela amplia cada vez mais. No texto, ele ainda fala assim: hoje mesmo é dia de começar. Efetivamente, os falsos profetas que confundem os semelhantes são portadores de amargurosas experiências da vida comum, tornando-se passíveis de repressão da justiça. Mas não nos esqueçamos de que o aprendiz do Evangelho em fuga dos testemunhos que lhe compete, na aplicação com o Senhor, procurando enganar a si mesmo, é de todos os falsos profetas o mais lastimável e o mais infeliz. E será que realmente nós somos esses falsos profetas? Vamos continuar a leitura do item 8 do Evangelho. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo o exemplo brando e humilde de coração. E aí, nós temos um trecho interessantíssimo no livro Florações Evangélicas, biografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que ela fala, o título da lição é Os Falsos Profetas. Nós separamos alguns trechos e ela fala: por essa razão, ama tu a atitude correta, ora e vigia. Impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária, servir sempre, pois que o Senhor até hoje trabalha. Tem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidades e oportunidades. Nós somos esses profetas. Quando falhou.
Porque nós devemos amar a atitude correta, orar e vigiar. Olha o conselho de Joana de Ângeles. E o que nós fazemos? Nós negamos, como diz Emmanuel, nós fugimos do testemunho. E nós que temos esse contato com essa doutrina abençoada, com esse miudinho, como diz uma amiga minha, o miudinho do evangelho, mastigadinho, basta a gente engolir e mesmo assim a gente não consegue. É claro, aliado à nossa imperfeição, como Emmanuel já nos trouxe, mas e a vontade? Nós temos que lembrar da vontade. Nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio, porque nós podemos fazer a diferença. Basta querer. Então, se nós podemos ser, nós somos os aprendizes do Evangelho, nós temos que seguir esse modelo e guia. Nós trouxemos essa pergunta porque acho que uma das coisas que impede para que nós façamos as orientações, que sejamos os reais aprendizes do Evangelho, está nessa pergunta. Qual o maior obstáculo do progresso? Porque praticar esse ensinamento evangélico, esse ensinamento cristão do Cristo, essa caridade, é progresso, é evolução. E qual é o nosso maior obstáculo? O orgulho e o egoísmo. Olha que bacana. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, a lei do progresso. Existe uma lei divina, que é a lei do progresso, e que se encontra essa pergunta. Então nós temos que fazer a nossa vontade imperar e seguir realmente essa ideia, essa base, sermos realmente os aprendizes do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta à felicidade futura. Então, olha que bacana. Quando a gente para realmente estudar o Evangelho, e uma coisa linka na outra, leva à outra, porque se nós somos os aprendizes do Evangelho, nós temos que seguir o nosso modelo guia. E o nosso modelo, a moral do nosso modelo e guia se resume à caridade e à humildade. E nós, imperfeitos, somos, conforme disse Emmanuel, ainda temos arraigados o egoísmo e o orgulho. Então, para que nós façamos o nosso progresso paulatinamente, nós temos que combater isso. Nós temos que combater essa má inclinação. No livro Coragem da Fé, Carlos ai, Carlos Alberto Bacelli, de autoria do venerando benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, nos traz uma frase excelente. Falam de caridade, mas não logram o despojamento. Para praticá-la, enaltece a excelência do perdão, mas se melindram com extrema facilidade. Referem-se à importância do serviço, mas não tomam eles mesmo a iniciativa de servir. Meus amigos, melindre. Quem nunca ouviu falar dessa palavra? Dentro da casa, melindre.
contrário à caridade, contrário aos ensinamentos de... Voltemos no slide anterior. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Melindre. Você não pode falar com o tarefeiro, ô meu irmão, não possa fazer. Ô meu amigo, você falou de uma forma errada na live. Você usou exemplos inapropriados. Melindramos. E os falsos profetas? Somos nós. Porque nós somos aprendizes do Evangelho. Nós temos o nosso modelo e guia. Nós não seguimos. Conseguem perceber o que a doutrina espírita nos traz? Aquela filosofia espiritualista colocada por Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, esse questionamento. Então, é muito fácil de dizer, o falso profeta é aquele que prega a palavra de Deus e não exerce, sendo que eu tenho contato com a palavra de Deus e também não exerço. Nós todos. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Temos que realmente nos colocar à pele e perceber que nós temos que trabalhar cada vez mais para ampliar esse conhecimento, para ampliar essa dádiva, as oportunidades que nós estamos perdendo. Nós trouxemos um conto do livro Contos desta e de Outra Vida, fotografia de Chico Xavier, dado pelo espírito Irmão X, com o título Macário Fagundes. É um trecho muito bacana, eu gostaria de manter realmente esse conto. Quando o espírito de Macário Fagundes bateu à porta da esfera superior, sobraçava à altura do peito elegante volume da Bíblia. A Bíblia resumiria à terra as preocupações e os objetivos. Estudara religiões, simpatizara com todas, tudo, refugiara-se na Bíblia, dela fazendo um argumento na última instância. Fora Macário, de um amigo, certa feita, ponderara delicado. Fagundes, não tenho dúvidas quanto ao Novo Testamento, em que realmente sentimos a presença do Cristo. Mas, no que se reporta aos antigos profetas, creio, tudo devamos examinar com raciocínio e discernimento. Você acredita, por exemplo, no caso de Jonas, qual vem relatado pelos cronistas? Aceita que Jonas tenha sido tragado por uma baleia, viajando são e salvo dentro dela? E Macário respondera, firme, a letra do Velho Testamento não pode falhar. Acredito piamente que a baleia engoliu Jonas para que ele cumprisse a missão de que estava incumbido. E se estivesse escrito na Bíblia que Jonas engolira a baleia, eu aceitaria a informação com a mesma fé. Pois era Macário, quem se perfilava agora reverente ao pé da sagrada porta. O mensageiro espiritual atendeu presto e Fagundes explicou a própria condição. Vinha do mundo, fora cristão fiel, perdera o corpo da carne no fenômeno da morte e queria lugar para descanso. Para isso, acrescentava, vivera no temor da Bíblia, consagrando-se e ela de alma e coração. Entretanto, Fagundes, que lhe fez com a Bíblia? O espírito pergunta. Entretanto, Fagundes, que fez você com a Bíblia? Peço licença para alongar-me um tanto na resposta, rogou o recém-chegado. Perfeitamente, disse o irmão espiritual, e Macário passou a estudar. Adorei a Bíblia como sendo as palavras de Deus em todos os meus dias. Sei que os outros estudantes possuem apontamentos mais ou menos diversos da minha estatística pessoal, efetuada em longo tempo de estudo. No entanto, posso dizer que a Bíblia está contida em 69 livros,
sendo 42 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então ali ele começa a dissertar quantos versículos, quantas palavras, e o mensageiro só olhando. Então ele foi e silenciou. Admitindo que ele apresentava quanto pretendia, o mensageiro replicou: efetivamente, a cultura do livro sagrado é espantosa, mas houve um mal-entendido. Desejamos saber o que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos. Olha que pergunta interessante. O que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos? Reflitamos, meus amigos. Quando chegaremos ao plano espiritual, o que nós iremos dizer? Tivemos contato com a codificação espírita, mais de 400 livros de Chico Xavier, mais de 300 livros de Valdo Franco, entre outros médios que nos trouxe a literatura espírita. Aqui, Macário só está usando a Bíblia. Nossa, qual será a nossa desculpa? Vamos seguir na historinha. Ah, tornou Fagundes, repentinamente desamparado. Já disse o que consegui. Minha confiança na Bíblia é tudo. Sim, retrucou o espírito, o benfeitor. Os seus conhecimentos são admiráveis, no entanto, a esfera superior pede obras, obras edificantes. A lei determina que seja cada um de nós julgado pelas próprias obras. É preciso que você relacione os próprios feitos. O apóstolo Paulo, adiantou Macário, desculpando-se, declara no versículo 1 do capítulo 5 da Epístola aos Romanos: justificados pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, talhou o amigo espiritual, a fé constitui o alicerce de todo o trabalho, tanto quanto o plano é o início de qualquer construção. O apóstolo Paulo deve ser atenciosamente ouvido, mas não podemos esquecer a palavra do Divino Mestre, do versículo 34, no capítulo 13 de João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não ignorando que Jesus não amou plena renunciação, e sim a si mesmo para melhor servir. É, de fato. Olha que bacana. Paremos e reflitamos apenas nesse texto. O benfeitor espiritual orienta a seguir uma lei do amor ao próximo na Bíblia, que está no versículo 34 de João, capítulo 13. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz fora da caridade nossa salvação. Nós temos o Livro dos Espíritos, que nos traz o modelo e guia e nos mostra quais são os obstáculos que nos impedem para sermos os aprendizes. Ora, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, que explica a essência divina, a essência do nosso Pai Celestial. Nós temos a dádiva de ler um livro desse, biografia de Chico Xavier. Reflitamos nisso, meus amigos. O espírito, que o benfeitor espiritual que recebeu Macário, ele disse a ele, seguiu um versículo, o versículo 34 de João, capítulo 13. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós que temos essa vasta literatura, podaremos. E qual será a desculpa? Macário resmungou, chorou, lastimou-se, reclamou, contudo não teve outro remédio, senão aceitar a verdade e renascer de novo. Essa é a verdade que todos nós estamos fugindo. Essa é a verdade que nós estamos negando, como disse Emmanuel.
E aí, eu vou compartilhar com vocês mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Henri Heine, Paris, 1860. Com essa singela explicação, que com certeza tocou o meu íntimo, eu espero ter levado a todos vocês um pouco de reflexão. Vocês podem acessar essa palestra, rever a literatura, as indicações dos livros e refletir que nós somos esses falsos profetas. Essa conclusão que eu chego na noite de hoje. Nós, infelizmente, fugimos ao testemunho. Nós somos os infelizes por não seguir o aprendizado evangélico, por não seguir o nosso modelo e guia. Então que possamos, no decorrer da nossa existência terrena, exercitar cada vez mais esse evangelho e sermos os enviados. É com essa singela exposição sobre esse trecho maravilhoso que trago para vocês. Meus amigos, chegamos ao final da nossa apresentação. Agradeço imensamente a todos vocês que puderam acompanhar a reflexão da noite de hoje, aqueles que assistirem posteriormente esse vídeo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa auxiliar para que sejamos os verdadeiros profetas, não é mesmo? Que não fujamos do nosso testemunho. Vamos fazer uma oração para agradecer essa oportunidade. Pai Celestial de infinita bondade, mentores da nossa casa, Jesus amigo, agradecemos imensamente a oportunidade. Deus nos auxilie a sermos os verdadeiros profetas, a seguir realmente a lição do nosso modelo e guia. Que Deus abençoe a nossa sociedade, abençoe a nossa humanidade, abençoe os tarefeiros dessa casa que nos proporciona essa dádiva de estudo. Que o nosso Senhor esteja sempre conosco, abençoando e nos amparando. E assim. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite e nos encontramos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.